Eu me dou bem pra caramba. Eu tenho vários amigos bolsonaristas, inclusive na política. Não, eu dou bem pra caramba. Aí os caras vêm me xingar, parece que eu sou a pior pessoa do mundo. E o cara me conhece, ele sabe quem eu sou. Com você, aí só porque eu vou me dar muito bem. Eu também acho. Eu vou me dar muito bem. Eu também acho. Agora, que a gente vai se dar bem. Eu quero ultrapassar essa fixação adolescente, pueril, infantil, rasa, tosca, em cima do Bolsonaro. Então esquece, vamos olhar pra frente. Se ele tá querendo fazer aliança agora, ele tá querendo enfiar o dedo no meu rabo ao mesmo tempo. Falando toda hora. Esquece. Ele tá toda hora. Esquece o Bolsonaro. Vamos lá. Não, mas é você que não traz. é solução. Eu Bolsonaro não é solução. Legal. Eu queria debater judiciário. Vamos olhar você pra frente. Começou, você viu o presente que eu te dei, Fora Moraes? E começou a falar. Calma, rapaz, aqui. E começou a falar. Eu tô calmo, rapaz, aqui. É que eu achei engraçado. Calma aí. Só ia falar uma coisa, ó. Bolsonaro tá doente. Super calmo. E ao que consta, está inelegível. Sim. A gente não precisa falar mais do Bolsonaro, velho. Sim, aí o pessoal fala, por exemplo, mas a eleição dos caras continua, bichão. Não, mas agora esquece o Bolsonaro. Os caras estão Deixa o Bolsonaro pra lá. O Bolsonaro postou a foto lá, eu achei também de mau gosto e tal, ele todo cortado e tal. Aí o pessoal fala, pô, não precisava. Aí vem o filho, pra mim é um desgraçado, e pior que eu já encontrei ele, pessoal, faz muito tempo. Eu tenho até medo de falar porque ele é grande pra caramba. O Alexandre Frota. Aí o cara vai lá e fala, eu acho que essa facada não existiu. Aí eu falei, pô, lógico que ele tem que postar a foto. Ainda tem desgraçado falando que o cara não tomou uma facada. Obrigado, é isso aí. Entendeu? Então, essas coisas... Não é questão de ter bom gosto ou mau gosto. Eu vejo que... Eu falo, o Bolsonaro foi perseguido pela imprensa para um caramba. E qualquer cara de direita... também. Pelo qualquer cara... Então, eu não saio... Tudo bem, você é advogado, você sabe muito mais que eu. Olha o processo. Ele tá inelegível. Sim. E por quê? Então, mas aí, por exemplo, você não acha estranho? Você não acha... Não, eu tô te perguntando. Tá? Eu não vou... Se alguém do MBL já te falou isso, você me fala, porque eu não sei. Não, você eu acho estranho. Reunião de embaixador? Não de embaixador. Isso não, isso você nunca. Você não fala das acusações contra ele, isso, né? Calma, você fica falando toda hora de um pseudo-bastidor dele que você não conhece. Isso pra mim foi uma burrice dele. Ele botar em dúvida o sistema eleitoral. Não que eu não tenha dúvida, tá? Eu só tenho dúvida. Um sistema eleitoral como o do Brasil, por exemplo, ele é proibido pela legislação da Alemanha. Não pode. Sim. Porque se você pegar a legislação da Alemanha, você vai lá que o sistema eleitoral ele tem que ser passível de ser compreendido por todos os cidadãos. Acho perfeito. O que é impossível, mas tudo bem. Pelo menos ele tem que... O ônus de gerar confiança tá sempre no Estado. E a prova que eles falam que funciona, que é segura, eles falam, não, mas no final sai lá, você vê lá quantos votos teve. Pô, mas não adianta nada eu ver que teve 200 votos pra X e 300 votos pra Y, se eu não sei, não posso contar, não sei se o voto que eu coloquei pra X foi pra X. Então aquele papel que sai depois da urna, no final, pra você verificar, aquilo não tem valor nenhum. As nossas urnas, pela minha compreensão, elas não são auditáveis. Elas não são auditáveis. Então deveria realmente haver o voto impresso e tal. Só que muita gente, vocês falam, por causa do MBL, o cara ganhou. Mas muita gente não foi votar porque o Bolsonaro sempre dizia que ele ia votar no Bolsonaro e ia constar o voto pra Lula. O Bolsonaro colocou em dúvida o sistema eleitoral e muita gente não foi votar por causa disso. Eu conheço gente que falou, vou votar pra quê? Se o meu voto lá não vale nada. Entendeu? Então isso ele errou, na minha opinião. Não tô querendo atacar isso, mas vamos esquecer isso aí. Vamos pra questão... Esquece o Bolsonaro, Esquece o Bolsonaro. Esquece o Bolsonaro. Cara, a gente pode falar sobre crime no Brasil. Eu acho que a gente tem menos... Pode falar sobre... Eu gosto o povo tá passando fome, não consegue comer ovo. Eu acho... Desculpa, você tem quantos anos? 36. Então você não... Eu vivi quase 7 anos no regime militar. Eu vivi. Eu vi o voto impresso. E eu te falo, eu acredito que você tinha muito mais manipulação de voto naquela época do que hoje. Sim. Porque você viu o cara pegava o cara que contava, mas tinha o cara do partido. Levava uma semana pra você contar os votos. O cara não fica olhando 24 horas por dia. O cara pegava lá um voto que tava em branco, ele colocava o nome do político dele. Um voto no político adversário, ele fazia um rabisco e rasurava. Então, principalmente em cidades do interior, não valia nada a eleição. Os caras elegiam o que eles quisessem. Eu acho que pelo menos... para vereador, deputado, cidades do interior, eu acho que a urna ela é confiável, ela é justa. Agora, nada me impede de eu fazer um código para que voto de um vá em outro e esse código se reescreva no horário tal. Por exemplo, nada impede que eu faça isso, só que não dá pra fazer isso pro Brasil todo, mas dá pra fazer pra presidente. Em alguns pontos, dá pra fazer. Entendeu? Não, dá pra fazer, na verdade, em todos, se você quiser. Mas acho que Não pôr em dúvida, senão eu vou preso. Não estou pondo em dúvida o sistema eleitoral. Eu ponho em dúvida, eu não confio no sistema eleitoral. Eu não estou pondo em dúvida. Pra mim, o sistema eleitoral brasileiro é criminoso, o TSE é criminoso. Léo, eu gosto de você. Eu também, já sou seu fã. O problema... Você que tá bravo comigo aqui. O problema, Léo, vamos voltar então um pouco no tempo. Você viu que
Você viu a atuação do TSE durante a eleição de 22, o quão absurda foi, né? Sim. Inclusive, a gente teve uma censura. Na Jovem Pan. Sim, eu vi. Teve na Jovem Pan. A gente teve o Radiolão. Teve o Radiolão A ministra gigante. falar, por exemplo. Falou assim, ó, isso aqui não pode, isso é censura, não pode. Carmen Lúcia. Isso, mas numa situação excepcional, a Constituição, ela não tem que valer justamente para situações excepcionais? Você lembra do caso concreto desse? Não. Do caso concreto, não. Do caso da Carmen Lúcia. Ah, não, é esse caso que eu tô falando. Esse Isso, que eu tô... você lembra de quem que era? Brasil Paralelo. A BP, ela... Ah, é verdade, eles iam lançar, é verdade. Ia lançar verdade. um episódio da série... Que é muito bom o Brasil Paralelo, muito bom. Eu gosto deles. Um episódio da série... Investigação Paralela. Tem que patrocinar aqui o Redcast. Também tem que acho. patrocinar. Tem que patrocinar isso o aí, BP, Redcast tamo aqui. junto. E o Fio Diário também. Não, cara. O tanto que eu defendi esses caras aí com o negócio do processo da Maria da Penha. Não, e eu gosto pra caramba. Sim. Já sugeri, inclusive, um documentário pra eles, o do Titanic nazista. Titanic nazista? Você não conhecia, né? Já entramos nessa, tô curioso. Mas aí, no caso da BP, era um episódio de Investigação Paralela que tinha o título Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro? Interrogação. Certo. Aí não tinha saído da sala de edição da BP. Não tinha. Então como ficaram sabendo? O título era o lançamento. A BP tinha feito enunciado, publicado material de divulgação. Foi censurado só pelo título? Só pelo título. Sem saber o... Nossa, isso eu não sabia. É fantástico. E aí o negócio foi tipo assim... Você só vai poder publicar depois da eleição. Mas isso é interferência nas eleições. Então, total. Né? Total e absoluta. Concordo. Total e absoluta. E tem mais. Sabe o que aconteceu depois com a Então BP? não é a culpa do MBL o Lula ter ganho. Não, é o que eu falo. mas esse é o ponto, né? Sim. São vários fatores. Sim, concordo. É o teu negócio. E eu acho que essa é a beleza do conservador, maior, tá? O conservador, ele vai assumir uma série de responsabilidades que não estão na alçada dele. E que não estão no escopo dele. Sim. Porque... É infantil você ficar atribuindo grandes responsabilidades de grandes eventos históricos a uma pessoa só. É bobo isso. Tem uma série de fatores que, de maneira concomitante, contribuíram para essa hecatombe Mas tem que a pessoas gente que tá têm vivendo. peso. Eu não posso falar que o Hitler não teve um peso alto na Segunda Guerra Mundial. Então as pessoas têm peso. Pelo amor do né? santo Deus, né? Então, ainda mais um líder que... Aí você não pode chegar e falar assim, nazistas. não, mas não pode falar que o Hitler só é culpado. Claro que não é. Mas o cara teve um peso. Então, aí a nossa grande discussão pode ser acadêmica, política, mais forte, menos forte. Nós dois somos professores, né? Vai ser sobre a atribuição de peso. Né? Aliás, inclusive... A gente vai atribuir mais ou menos peso de acordo com a situação. Nos candidatando, a esquerda vai apoiar a gente, porque eles apoiam professores. Eles apoiam professores universitários. Isso, eles vão apoiar a gente. E daí, olha que loucura, né? É por isso que eu acho que essa é a pauta prioritária. A BP, um beijo pra BP, depois publicou. Só que publicou esse episódio com o título alterado. Depois da eleição, Mas foi obrigado? Eles foram obrigados a alterar? Eles fizeram por medo. Ah, tá, entendi. E é o clima que reina hoje. Sim. O clima vigente no Brasil hoje é de medo. Cara, eu vou. E eu vou te falar mais uma coisa só. E eles tiraram, dentro do hall de vídeos de streaming da BP, todos os episódios do documentário que eles chamavam de Os 11 Supremos. Não tem mais. Se você entra no aplicativo da BP e procura Os 11 Supremos, você não vê. Que era uma puta crítica legal que eles fizeram pra cada um dos ministros. Então... Quando eu falo que a prioridade é tirar a galera que tá metendo a mão no nosso pescoço, mas porque a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, o valor basilar de uma sociedade que se pretende minimamente civilizada, é a maldita liberdade de expressão. Então eu quero saber se você vai me ajudar num projeto que é do Danilo Gentili. Por exemplo, eu venho muito aqui, eu vou em vários podcasts e eu percebo isso em todo podcast. A gente, por exemplo, quer criticar um deputado, às vezes um deputado. Em todo lugar que eu vou, os caras têm medo de falar desse deputado. Você não acha que tem que ter uma lei que injúria contra político não seja crime? Que nem na Inglaterra. E pra mim, injúria não tem que ser crime. Contra ninguém. Não existe isso. Né? Qualquer se você pessoa não quer que fale mal de você, não seja político. Que esteja no cargo público perde o direito a isso. Posso falar uma coisa pra você? Você concorda com esse projeto de lei? Esse debate é antiquíssimo sim, no direito. Sem dúvida. Porque injúria você acha que tem que ser crime? Nem injúria, nem calúnia e nem difamação. Porque como que você resolve isso nos Estados Unidos? Qual que é a forma mais inteligente de você resolver isso? E no Brasil eu acho a gente miserável e medíocre pra cacete sobre esse assunto, né? Indenização.
Então a CNN pega aquele garoto... Lembra daquele garoto que colocou o Make America Great Again no boné? Sim. E daí veio aquele meio que índio, assim, o cara começou a fazer cantar na frente do moleque. Sim. E a CNN pegou essa cena, colocou o moleque em exposição e falou que o moleque tava fazendo a defesa fez uma série de... Era um menor de idade. Não acho era, que... tá. Eu não sei se era... Se bobear tinha uns 17, 18 anos, era novinho. Sim. E o garoto tava rindo, só, ele deu uma risadinha. A CNN pintou como se fosse um puta vilão dos quadrinhos. Nossa. O garoto meteu a CNN na justiça, fizeram um acordo multimilionário, né? Multimilionário, pedindo milhões de dólares. A imprensa nacional, Globo, CNN, esse pessoal só aprende quando dói aqui, ó, no bolso. Também, essa galera que Mas eu tô falando contra o cidadão. Eu quero que um político não possa processar um cidadão pelo que o cidadão falou. É isso que eu quero. Porque o cara tá usando o meu dinheiro pra me processar. Processar... Aí que tá. Dentro da... No caso da injúria. É que tem um debate muito amplo, tá? E é legal esse debate também. Também dentro do escopo da liberdade de expressão. Figuras públicas, elas têm esse grande círculo aí de... você goza, todo mundo goza de fama, boa fama, honra objetiva, né? Então você tem esse direito à imagem, certo? Sim. A uma imagem pública. Só que quanto mais pública a pessoa, mais fechado é esse círculo. Porque ela tá sujeita a debates públicos, Sim. ela também ganha dinheiro, ganha status e ganha fama Por causa disso. a partir daí. Sim. E qual que é uma questão que eu não acho que deveria ser normatizada, mas pautada dentro de precedentes judiciais. Essa galera, por exemplo, do Congresso, que sai por aí processando todo mundo, não tá processando só com base nisso. O negócio é mais bizarro ainda do que você tá falando. E isso envolve o caso que eu te falei agora do Nicolas Ferreira com a Erika Hilton, que é o Felipe, Sim. né? Não é a Erika Hilton, é o Felipe. É uma mulher branca e loira? É essa que você tá falando? Negra... Não, uma que eu vejo nas fotos é branca e loira. É homem. É negro. É um deputado que é branca e loira? Deputado? É. Porque uma que eu vejo é branca e loira. Tô brincando. Né? Então, você tá falando que é negro agora, eu não sei. Foi a mas- Erika mas- Hilton que processou o Nicolas por 200 mil? E o mais incrível... Foi ela? Que Não foi ela. Perdão, até esse é exatamente o ponto da questão. Foi uma entidade. Isso eu quero morrer. E daí... Entidade fica processando. eu você não falou gosto mal. também, não. Foi uma ONG. Eu posso, desculpa, você quer advogado? Eu posso, por exemplo, criar uma entidade... Calma que piora. Só Calma que piora. pra pessoa entender o absurdo. Vamos supor, as pessoas não gostam de barata, né, no geral. Aí eu crio uma entidade de defesa das baratas. Aí a pessoa que fala mal de uma barata, eu vou lá, processo ela, porque eu sou defensor das baratas e isso é... Calma que piora. Que pode isso? E piora. Qual que é a ideia de indenização? É restabelecer o dano patrimonial Sim. causado por outrem, a sua boa fama, imagem, Sim. né? Agora, nessa banana que a gente vive aqui, os caras inventaram um negócio chamado dano moral coletivo. Então isso é um absurdo. Mas peraí, isso tá onde? Isso tá na Constituição? Tá no rabo de quem inventou. Como é que eu invento o que eu quiser? O pessoal do PSOL não inventou mandato coletivo? Mandato coletivo, você viu isso? Exato, é uma palhaçada. Não, mas é que tá, porque por que tem que o cara que responde pelo mandato, não é Por que a coletivo. esquerda pode inventar o que quiser Você vê? e vira lei, né? O que eles falam vira lei no outro dia. Exato, mas então esse é o grande ponto. E eu acho que a gente vive hoje a maior sensação correta e real de insegurança jurídica do nosso país. E quando você tem segurança jurídica, não tem como o país crescer, porque não vem investimento, Exato. não vem empresa. Não tem desenvolvimento. Inclusive empresas, não só empresas não estão vindo pra cá, como empresas daqui estão indo pro Paraguai. Porque Paraguai é 10% de imposto na renda, é 10% de imposto no consumo, e acabou, e você não tem burocracia. Então a gente tá perdendo empregos pra lá. E você sendo um grande investidor, você botaria seu dinheiro aqui no Brasil? Não. Se você não sabe o que vai acontecer. Aliás... A não ser, né, se eu fosse... Eu tenho medo. Se eu fosse amigo do Lula e do Supremo. Se eu fosse amigo do Alexandre de Moraes, eu colocava todo o meu dinheiro onde o Alexandre falasse pra eu colocar. Eu tenho medo, tá? Até, aliás, de falar isso, porque é capaz desses bandidos aí construir um mecanismo pra impedir isso. Eu tenho um monte de conhecido, que tá dolarizando o dinheiro, porque o cara não quer real, ele não acredita não. Nunca na história desse país, a gente passou, você talvez fosse muito novo pra isso, mas eu passei. Quantos anos você tem? Eu tenho 46. Calma aí também, né? 10 É que eu anos tenho, não é muito eu tenho diferente. cara de 20. Você tem cara de 18, pô, tá bem pra caramba. Eu passei pela hiperinflação
Onde você, quando você recebia o seu salário, você tinha que trocar tudo por produto. Entendeu? Eu passei pela hiperinflação e nunca na história desse país houve tanta desconfiança em cima da moeda, em cima do governo, como hoje. É uma coisa inacreditável. E por isso que eu culpo o Lula pra caramba. Por isso que pra mim o Lula é o cara a ser batido. Mas a fonte... Lógico que você tem outros problemas. Eu concordo com você. Não, mas é legal. Um problema, eu concordo. Isso daqui também é um debate. Porque o que esse desgraçado fez... Porque eu acho assim, o Lula, a representação do que é o Foro de São Paulo, essa imoralidade, né, pesada que a gente vê hoje, é um negócio que eu abomino. Né? Eu abomino. A gente precisa varrer esse pessoal da política com rompimento de bolhas e trabalho de pautas e conscientização. Mas a gente tem o nosso maior vírus, e esse é meu convite pra gente pensar nisso junto, inclusive, Léo. Uma coisa inédita pro mundo. Isso real mesmo. Não tem, Léo, tenta pensar comigo aqui mesmo. Existe alguma ditadura no mundo que nasce no seio do sistema de justiça por uma Suprema Corte? A gente inventou isso. Sim.